Galera, no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões com a minha Kawasaki Versys 650 2022. Lembrando que faz mais ou menos 2 semanas que eu tô com a moto. Eu ainda não fiz longas viagens com ela, só fui aqui e ali em cidades próximas aqui. Então a minha percepção é mais de uso urbano, mas também andei na estrada para sentir o desempenho dela. Eu já rodei mais ou menos aí uns 400, 500 quilômetros com ela. Então vou trazer de fato as minhas primeiras impressões. Claro que ao longo do tempo todas essas opiniões vão amadurecendo, mas eu acho que é importante essas primeiras impressões, porque é o primeiro choque, é o primeiro impacto e as primeiras opiniões sobre a motocicleta, que acho que são opiniões legais. Tá? Primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre o motor. Então ela tem aí seu motor de 650 cilindradas com quase 70 cavalos e que entrega bastante performance e nem tanto assim eficiência energética. No uso urbano, esse motor tem dificuldade de lidar com as situações. Você percebe nitidamente que é um motor que não fica confortável com você rodando em baixas velocidades. É um motor associado a um câmbio com marchas longas. A primeira passa dos 60 por hora se você esticar até o final, e a segunda passa dos 100 km por hora. Então é uma moto que, se você for andar em baixa velocidade, uso urbano, você nunca vai conseguir pôr uma sexta marcha, por exemplo. Se você põe sexta marcha em uma avenida a 60 km por hora, ela fica engasgando com falta de força ali, porque o giro está baixo demais e ela fica ali pedindo uma marcha mais leve. Então é no máximo de primeira a quinta marcha, e ainda assim a quinta marcha a 60 km por hora não fica muito confortável. Então, dependendo da inclinação da via, você acaba tendo que ficar de quarta. Então você percebe nitidamente que é uma moto para sumir no mundo na estrada, na rodovia. Com essa percepção de câmbio na rodovia, você percebe que acima de 120 km por hora é finalmente o momento em que o motor está confortável, que você sente ali em ruído, vibração, giro, você percebe que ali é o ponto de conforto dele. Claro que se você andar a 100, 110, 100, 120, que são as velocidades permitidas, ela vai muito bem de sexta marcha, giro baixinho, pouca vibração e vai muito bem, mas você percebe que acima de 120 é onde ela começa a falar para você: é aqui que eu quero ficar, me mantenha nessa velocidade que eu vou te entregar o melhor que eu posso ter. Então você percebe nitidamente um excesso de motor para o uso urbano e uma quantidade suficiente para você usar no uso rodoviário. Eu diria que sobra motor também no uso rodoviário. É uma moto que passa das velocidades permitidas facilmente. Então é uma moto que, se você não ficar esperto no velocímetro e na mão, você vai tomar muitas multas de velocidade, tá? Não é um motor que assusta, como comparado, por exemplo, se você anda em uma Honda CB1000, é um motor de 1000 cilindradas. Claro que é uma comparação discrepante, mas eu estou pegando o extremo para você entender. Se você pega esse motor da CB1000, é um motor que assusta, entrega muita performance, dá medo de morrer literalmente, porque qualquer mão que você dá, a moto já quer levantar, já quer empinar, já quer patinar a roda traseira, e assim você fica com medo de dar a mão naquele motor. Na Versys 650 é um motor bem mais manso, mas ainda assim não é um motor que eu recomendo para iniciantes, porque, principalmente pelo fato de ela não ter controle de tração, se você der mão exagerada com ela inclinada ou com a roda de trás em cima de um chão com menos aderência, uma pedrinha, areia ou uma faixa, aquelas faixas pintadas como faixa de pedestre que tem uma longa área pintada, se você der muita mão ali, mesmo no seco, ela vai patinar com você e vai te derrubar. Então é uma moto que tem bastante força disponível. Essa força ela é entregue de forma nem tão assustadora assim, mas se você não tiver juízo, se você não tiver conhecimento e sensibilidade na mão, você vai cair, você vai se machucar.
tá? Então é um motor gostoso de pilotar, porque não dá medo de morrer, digamos assim, mas é um motor que, se você não tomar cuidado, você vai tomar muita multa ou vai cair e se machucar rapidamente, beleza? Em termos de consumo de combustível, já tem vídeo aqui no canal do consumo do primeiro tanque, sugiro que você dê uma olhada. Nesse vídeo eu conversei um pouco mais sobre a questão de eficiência energética e consumo, então não vou me atentar a esse assunto aqui agora. O segundo ponto que eu queria comentar com vocês é suspensões. Sem sombra de dúvidas, esse foi o ponto que eu mais gostei da motocicleta, é o que mais me impressionou. A primeira vez que eu andei essa moto, eu comprei sem fazer test ride, hein? Eu nunca tinha andado uma Versys 650, infelizmente não tinha disponível. Eu fui pela opinião de amigos que tem e por muitos vídeos assistidos por mim na internet, e acabei tomando essa decisão sem andar. Então, quando eu andei, e a primeira vez que eu entrei em uma rua esburacada, sabe aquelas ruas cheias de remendos? Que eu entrei nessa rua com a minha 650, no primeiro dia eu tive uma impressão assim muito positiva, sem fazer ajuste nenhum de suspensão, tá? Então na dianteira ela tem ajuste pré-carga de retorno, na traseira ajuste pré-carga. Então uma suspensão que, além de tudo, você pode configurar do jeito que você quiser. A minha impressão foi muito positiva na buraqueira, mas muito mesmo, principalmente na dianteira, tá? Ela é uma moto de cursos longos de suspensão, mas o que mais impressiona é a sua capacidade de copiar o chão, né? De absorver os impactos sem jogar esses impactos para cima ali para o piloto. Então é uma moto que são um conjunto de suspensões versáteis, eu diria, porque ela vai muito bem na buraqueira, muito confortável, e na hora que você precisa pendular numa rua que está cheia de buraco, ela consegue também copiar muito bem os buracos, te proporcionar conforto, mas ela não é molenga e instável. E normalmente quando a gente tem uma suspensão muito molenga, muito confortável, a gente perde performance, a gente perde estabilidade. Na Versys 650 eu achei que isso acontece de forma muito equilibrada, tá? Claro, se eu for pilotar de forma mais esportiva, em alguma serra, por exemplo, vale dar uma ajustada, aumentando a pré-carga para dar uma enrijecida, que com certeza ela vai ter mais chão, né? Então, a suspensão invertida, por exemplo, estava batendo um papo com o Junior Blash, mecânico parceiro aqui do canal, que vocês já estão cansados de saber dele, né? Estava conversando com ele sobre isso e ele comentou comigo que a suspensão invertida tem um papel muito importante. Ela entrega uma performance muito diferente da suspensão tradicional, porque ele disse que pelo fato dela ser invertida, a parte móvel lá de baixo ela é mais simples e mais leve, o que faz com que os avanços e afundos da suspensão dianteira aconteça de forma mais natural e fácil. A parte de cima, que é onde estão as molas e mais os mecanismos da suspensão, estão na parte fixa de cima, aquilo não mexe. Então, nas suspensões normais, normalmente é o contrário. Então, todo o conjunto mais pesado ele tem que se movimentar junto. Isso faz com que ela absorva menos os impactos, copie menos o chão. Então, essa é uma grande vantagem da suspensão invertida, porque ela copia muito bem e eu não imaginava que isso causaria uma grande diferença na prática. Sem sombra de dúvidas, suspensões é a cereja do bolo dessa motocicleta, é sem sombra de dúvidas o que eu mais gostei nesse primeiro momento, quando o assunto é primeiras impressões. Comparado ao Creta, por exemplo, que era o carro que eu estava antes, eu sei que é uma comparação idiota, mas é só para você ter uma noção onde eu estava e para onde eu fui. Eu achei que as suspensões da Versys 650 são superiores até mesmo que de um carro, de um Creta. Normalmente um carro ele passa menos imperfeições e vibrações para o seu corpo, mas eu achei que a Versys 650 passa menos ainda, uma suspensão mais confortável ainda do que de um carro. Então parabéns a Kawasaki pelo projeto de suspensões dessa Versys 650, porque tá realmente muito legal.
quando o assunto é ciclística. Para quem não sabe, esse termo é utilizado para classificar a motocicleta, como ela lida de forma dinâmica, como ela se movimenta, se é uma moto leve de se movimentar, se é uma moto fácil de tirar a trajetória, ir para a direita, para a esquerda, se é uma moto que é estável ou não, certo? Então basicamente é como a moto se comporta quando ela está em movimento. Sem sombra de dúvidas, eu não esperaria menos dessa motocicleta, porque de fato ela tem uma excelente ciclística, excelente. A roda de aro 17 na frente, que é uma roda menor, faz com que ela mude de trajetória muito facilmente. Por exemplo, se você está ali na faixa da direita e você quer rapidamente mudar para a faixa da esquerda para fazer uma ultrapassagem, você faz ali o contra-esterço no guidão, entra, ela rapidamente muda de trajetória e rapidamente você foi para onde você queria, voltou para onde você estava e vida seguiu. Isso associado ao motor forte que sempre está sobrando performance, você rapidamente coloca a motocicleta onde você quer. Quando o assunto é performance para pendular, deitar e etc., ela é uma moto um pouco mais pesada, então comparado à minha percepção da minha Versys 300, é uma moto que você tem que jogar um pouco mais o peso do corpo para conseguir deslocar essa massa maior dela, né, para ela ser mais pesada, mas ainda assim não incomoda. É uma moto que você pendula, tira do pêndulo facilmente, isso não incomoda, ela faz realmente curvas de forma assim natural. Ela parece, sabe aquele termo que ela faz a curva sozinha? É sem sombra de dúvidas esse o conceito também na Versys 650. Quando o assunto é peso para manobrar em baixas velocidades, ela é de fato uma moto mais pro pesado, mas ela não é uma moto muito alta. Então para mim que tem 1,77 m de altura, eu encosto os dois pés inteiros no chão. Então eu tenho bastante chão e apoio no pé, então eu manobro e estaciono a moto com uma certa facilidade. E então esse peso extra acaba que não me incomoda. Claro que quanto mais leve a moto, mais confortável nesse sentido. Mas esse peso extra não é algo que está me incomodando ao ponto de que, nossa, não dá para usar essa motocicleta. Entendeu? Um outro ponto que eu queria comentar com vocês é sobre a ausência de controle de tração, que esse é um ponto de fortes críticas relacionadas a esse modelo, né? De fato, a moto, pelo valor que ela custa e pela força, pela performance que ela entrega, é um pecado ela não ter controle de tração, tá? Então é uma moto crua, digamos assim, uma moto raiz, digamos assim, porque a única eletrônica que ela tem são freios ABS. O resto é tudo no seu braço e na sua mão e na sua inteligência e sabedoria para pilotá-la. Porque senão, de fato, você vai cair da motocicleta. Por ela ser um motor forte, de marchas longas, então é uma moto que facilmente empina. Então às vezes eu estou aqui na faixa da direita, parado no semáforo, sabe quando você quer sair primeiro que todo mundo para pegar a esquerda, às vezes você esqueceu de mudar de faixa antes, aí eu saio um pouquinho mais forte, ela já quer de primeira, ou até às vezes até de segunda. Às vezes eu ponho em segundo e dou mão, ela já quer levantar a frente. Então é uma moto que, se você não tiver um certo cuidado, um certo braço para controlar ela, ela vai te derrubar, tá? Então, falando sobre o controle de tração, é o mesmo princípio. Como é uma moto forte e não tem esse controle de tração, ela facilmente derrapa a roda traseira, como eu já comentei um pouquinho aqui anteriormente, né? Então sempre que eu estou em cima de faixa, com a roda traseira em cima da faixa, sempre que eu vou fazer uma curva, eu posso até fazer acelerando, mas sempre com suavidade, porque ela vai derrapar e vai me derrubar. Então é uma moto que sem dúvidas é um ponto negativo a ausência do controle de tração. Eu não acho que desabona a ponto de, putz, não compra essa motocicleta porque ela não tem controle de tração. Eu acho que não é isso. Mas se você vai comprar essa moto, tenha plena consciência de que a responsabilidade de se manter em cima da motocicleta é só sua, tá? Não vai ter uma eletrônica te ajudando nesse sentido quando o assunto é controle de tração. Então, muito cuidado, porque esse é um dos motivos também, de novo, reforçando que eu não recomendo essa moto para iniciantes,
Porque se a pessoa não tiver plena consciência do que a moto é capaz, do que pode acontecer, se você perder a tração da traseira, você vai cair, você vai tomar chão, tá? Então, ponto negativo aí para essa moto não ter controle de tração, mas eu acho que não desabona o suficiente para você descartar essa moto aí do seu radar, do seu leque de possibilidades, beleza? Quando a gente fala sobre freios, sem sombra de dúvidas, a gente tem um kit ali muito bem intencionado, né? Belos discos com diâmetros enormes, disco duplo na dianteira, um belo disco com um diâmetro enorme na traseira também. Todos da marca Nissin, marca consolidada aí no mundo, isso aí não tem o que contestar. E sem dúvidas a moto freia muito bem, mas por mais incrível que pareça, eu me impressionei mais com o freio traseiro do que o dianteiro. Talvez pela minha percepção anterior, porque a Versys 300 ela tem um freio traseiro duro, quem tem sabe como é que é. É um freio que você tem que pôr mais pressão na perna, que senão ela não freia a traseira não. Então, por causa disso, o freio da Versys 150, o traseiro, é uma manteiga, macio, e pequenas encostadas ela já está querendo travar a roda traseira e o ABS já está entrando lá para aliviar a tensão. Então é um freio bem mais eficiente o traseiro. O freio dianteiro, obviamente que ele está muito bem intencionado e muito bem projetado ali, segura e freia a motocicleta com maestria, mas eu tive uma percepção um pouco negativa dele, porque ele é um pouco mais duro de acionar comparado à minha percepção anterior da Versys 300. E eu imagino que essa questão seja um pouco mais dura, porque obviamente nós temos um disco duplo na frente, então nós temos mais fluido de freio para empurrar, nós temos mais 2 pistões extras para empurrar, para pressionar os discos, né? Então obviamente que isso exige um pouco mais de força mecânica ali da sua mão para fazer o acionamento. Obviamente que isso não impede a motocicleta de frear lindamente. A motocicleta, você percebe que tudo que o motor entrega, o freio dá conta de segurar depois, se necessário. Então é sem dúvidas um freio muito legal, mas tem essas percepções, esses pequenos detalhes que eu quis dizer. Esse freio dianteiro um pouco mais duro, não é duro a ponto de te incomodar e etc, de você estar sempre utilizando ali e tendo pensamentos negativos sobre aquilo, você acaba acostumando. Então, no contexto geral, nota 10 aí para os freios, com esses pequenos detalhezinhos aí, sem sombra de dúvidas, tudo o que a Versys 150 acelera, os freios vão segurar depois. E no uso urbano eu queria comentar com vocês sobre as minhas impressões, primeiras impressões do que eu senti lidando com essa moto no dia a dia, no trânsito pesado, enfim, no uso normal aqui do meu dia a dia, só com ela, né? Eu não desmonto os baús laterais, uso, como vocês sabem, eu não tô com o carro mais, então é só ela, então eu sempre quero ter o máximo possível de capacidade de armazenamento, porque eu tenho que ir no mercado às vezes, etc. Então eu não tiro os baús laterais, eu prefiro lidar com eles no trânsito, nos corredores, do que a ausência deles, tá? Então todas essas percepções é com a moto 100% equipada, com todos os baús. A minha impressão no uso urbano dela foi muito positiva, porque eu já estava com um preconceito disso antes, porque é a moto mais pesada que eu já tive, é uma moto larga e os baús laterais são grandes. Então ele ultrapassa um pouco o tamanho do guidão ali. Então é uma moto comprida também. Então sabe quando você vai mudar de um corredor para o outro, que você tem que passar no meio do carro assim? Quando a moto é muito comprida, às vezes não dá. Às vezes, dependendo como está ali o aperto do corredor, não dá, não passa. Mas apesar de tudo isso, eu tive uma excelente impressão dela no dia a dia. Não é uma moto que me cansa. Eu lido com ela no trânsito pesado muito bem, sem problemas. Não é uma moto que, quando eu vejo aquele trânsito enorme, eu já penso, nossa, eu vou ter que passar com esse trambolho aqui e ali. Não, eu vou numa boa, não me incomoda. E sem dúvidas, eu achava que eu ia ter mais incômodos do que realmente eu tive, né? Então, eu tô com uma impressão muito positiva dela
no uso urbano, vai muito bem. Então, sim, eu acho que se você quer usar essa moto pro dia a dia, de forma exclusiva pro dia a dia, claro que tem motos melhores para isso, né? Mas se é uma moto que você quer versatilidade, que você vai viajar e vai usar no dia a dia também, eu acho que vai muito bem e você não vai ter grandes problemas com relação a isso, na minha opinião. Fazendo aquela ressalva de que ela tem dificuldade de andar em baixa velocidade. Então é uma moto que você tem que trabalhar bem as marchas ali, para ela não ficar ali engasgando, pedindo marchas mais leves. Claro que ela anda no meio em baixa velocidade e no meio urbano, não é uma moto que corre absurdamente, independente do que você faça. Claro que não, a moto faz o que você manda ela fazer. Então é claro que ela anda em baixa velocidade também, mas quem tem sabe que se você andar numa avenida a 40 por hora com o trânsito um pouquinho mais carregado, você vai ver que a moto ela não está confortável, ela está ali com um giro baixo, pedindo cada vez marcha mais leve, e ela não está bem. Então isso acaba exigindo de você um pouco mais de habilidade ali com a embreagem, com as marchas que você escolhe, mas obviamente que ela anda sim em baixa velocidade, beleza? Quando o assunto é uso rodoviário, na rodovia você entra de fato aonde essa motocicleta nasceu para estar. Você entra na rodovia, a moto simplesmente ela entrega tudo que ela pode te entregar: performance, estabilidade, conforto, né? E você percebe que o motor finalmente está onde ele gostaria de estar, com giros um pouco mais altos, com velocidades um pouco mais altas, e é ali que ela está confortável para rodar. Sem sombra de dúvidas, essa é uma moto devoradora de quilômetros. Um tanque cheio e uma rodovia, você some no mundo sem sombra de dúvidas, e de forma muito confortável e estilosa, né? Sem sombra de dúvidas, a Versys 150 é uma moto linda e arranca olhares da maioria das pessoas quando você está passando pelas ruas aí da sua cidade, tá? E o último ponto que eu queria comentar é sobre o banco. O banco original da Versys 150 não é ruim, tá? Eu acho que um banco Comfort do Pedrinho ainda vale. Eu acho que vou comprar sim um desse no futuro, mas comparado ao banco da Versys 300, sem sombra de dúvidas, é um banco muito superior ao da Versys 300. O da Versys 300 você tem que comprar na primeira semana um banco Comfort. Você compra a moto, em uma semana você já joga fora o original, joga fora e já põe um Comfort, porque é realmente uma tábua. O da Versys 650 você não tem essa impressão. Principalmente no uso urbano, que você não fica muito tempo em cima da moto, é plenamente confortável, nada incomoda. Você encaixa na motocicleta, tem uma boa ergonomia e o banco sem dúvidas é confortável, inclusive para o garupa. Mas para longas viagens, em trechos que eu já fiz mais longo aí, de ficar 40, 50 minutos sentado, eu já senti um pouco de desconforto. Então acho que para longas viagens vai ser muito bem-vindo um banco Comfort. Mas se você está apertado e no momento você não tem grana para pegar um banco Comfort, porque eles custam uma fortuna, não tem problema, dá para ir aguentando sim com o banco original, beleza? Pessoal, essas foram as minhas primeiras impressões da Versys 650. Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.